Um oferecimento. Rouxinol Serelepe. Nesse vídeo eu vou falar de Tonari no Sekikun, por que eu acho que é uma excelente obra de comédia. Mas antes eu gostaria de comentar um pouco o que faz uma comédia ser boa. Um aspecto inicial de muita obra de comédia é o reconhecimento. Ele geralmente se faz necessário para que o autor, o comediante, encurte a distância com o público através de uma contextualização. Um exemplo disso, no caso de piadas ou de stand-up, é quando a história inicial, a narrativa que se dá início à história, estabelece todo o cenário para situar o público e para que a piada final tenha algum sentido. Nesse processo, muitas vezes se usa um ponto familiar, seja um local conhecido, figuras públicas, programas populares, etc. Por exemplo, muito constrangedor quando um amigo conta uma piada ou faz uma imitação de uma celebridade que ninguém conhece. Mas quando bem sucedido, o resultado é uma risada compartilhada entre o público e o autor através de uma compreensão mútua. Existem vários subgêneros da comédia e cada um deles tenta buscar o humor por uma diferente abordagem e, enfim, de diferentes formas. Mas uma das formas de criar humor muito comum é mesclando elementos que normalmente não têm uma ligação lógica, ou colocando em uma situação normal algo que não faz sentido, algo que existe uma incongruência que a gente inicialmente não consegue explicar. E quando essa incongruência é exposta ou resolvida, a tensão inicial que a piada cria é relaxada e geralmente resulta em risada. Um bom exemplo disso são os trocadilhos, em que se usa uma palavra fora de um contexto normal, se usando dos sons dela ou por uma similaridade a um outro uso inesperado. Então essa associação acaba sendo uma fonte de humor. E assim nós chegamos no mangá Tonari no Sekikun, Meu Vizinho Sekikun em português, que em 2010 começou a ser serializado na revista Comic Flapper, cujo autor é Takuma Morishige. O sucesso foi tão grande que o mangá foi indicado a premiações e ganhou adaptações tanto para anime em 2014 e live action em 2015. Tanto os episódios quanto os capítulos seguem uma fórmula de história que basicamente mostra os dias letivos dos personagens Seki e Yokoi, que são os personagens principais. E ao invés de prestar atenção nas aulas, o Seki usa a criatividade dele para basicamente matar tempo com brincadeiras e atividades e todo tipo de coisa na mesa dele. A Yokoi se preocupa com ele e também se irrita um pouco com as distrações dele e tenta fazer ele guardar as coisas, prestar atenção na aula e às vezes ela acaba se perdendo nas narrativas que ele cria com essas brincadeiras. Tem outros personagens secundários que aparecem recorrentemente na obra. E geralmente as brincadeiras acabam com o Seki de forma milagrosa, escondendo tudo e se salvando da repreensão dos professores, que geralmente recai sobre a Yokoi. Então, todo esse processo acaba sendo recaindo sobre ela e, enfim, aqui nós temos tanto o reconhecimento de um ambiente comum a muita gente, que é o ambiente de sala de aula, e a atividade de procrastinação, que é algo que todo mundo em algum momento já se familiarizou na nossa vida escolar. E, enfim, a quebra de expectativas vem exatamente quando o Seki faz as brincadeiras dele e muitas vezes ele não segue as regras dos jogos normais
Ele cria o seu próprio mundo e isso é bem divertido, deixa a série, mesmo seguindo essa fórmula básica, deixa todo episódio, todo capítulo como uma nova descoberta, uma nova experiência para nós que acompanhamos. Um dos aspectos que eu mais gostei no anime é o encerramento, porque o encerramento se usa muito bem de todos os elementos que fazem a obra ser excelente no aspecto visual e isso combina com uma trilha sonora, uma música muito chamativa e muito boa. Pelo menos pro meu gosto pessoal, é uma música excelente. E esse encerramento é tão notório que ganhou vários covers no YouTube mesmo. E, enfim, acho que é um dos melhores encerramentos que eu já vi em animes, pelo menos. O mangá continua sendo publicado. O último episódio, a adaptação do capítulo 40, então, para quem quiser acompanhar o mangá, pô, tem bastante material ainda. E, bom, a história deles acaba sendo mais desenvolvida em um mangá posterior, que o mesmo autor começou a publicar, e mostra a vida tanto do Seki quanto da Yokoi depois de vários anos. Então, para quem se interessa pela vida deles, para quem tem um desejo de dar continuidade, é uma excelente série, eu acho tão boa quanto Tonari no Seki-kun. E, bom, ela responde basicamente o principal chip de relacionamento entre os personagens. E, bom, ela se chama Tonari no Seki-kun Jr. E ela também continua sendo publicada. Aê, bro. Inscreve aí.